No podcast CRM Paraíba, eu, Cláudio Orestes, vou conversar com a doutora Cristiana Ribeiro. Mês de março, isso lembra uma data importante, o dia 8 de março. Doutora Cristiana, inicialmente, boa tarde. Gostaria que a senhora se apresentasse para os nossos telespectadores. Boa tarde, meu nome é Cristiana Ribeiro, sou médica, pediatra, neonatologista, sou médica concursada da Maternidade Cândida Vargas, faço parte da diretoria da Associação Médica da Paraíba e do Conselho Regional de Medicina. Sou conselheira do conselho, né? Por aí você já vê o acúmulo de tarefas, né? Doutora Cristiana, assim, o que levou a trilhar pela medicina e pela pediatria? Na verdade, eu sempre gostei de estudar, né? Adorava biologia e química e passava muito tempo com uma tia solteira que tinha insuficiência renal. Então, eu passei minha adolescência acompanhando ela no Samaritano. Na época, só tinham 2 máquinas de hemodiálise lá, estava começando o, O o serviço. serviço. E doutor Fiuza, que infelizmente faleceu, doutor Mário Fiuza, que era nefrologista, passava a tarde conversando conosco lá. Então, eu fiquei encantada. E trilhei, né? Fiz o vestibular para a Universidade Federal da Paraíba, terminei o curso e me encantei pela pediatria. Na época da gente, era uma das cadeiras mais puxadas, né? Doutora Anleida pegava no pé da gente lá na faculdade e aquilo foi me encantando, forçava a gente a estudar mais, a se interessar mais e me encantei pela pediatria. De uma maneira geral, assim, a mulher, ela chegou a acumular tarefas, né? Não é só uma coisa, são várias coisas que ela tem que dar conta ao mesmo tempo. Para dar conta como dona de casa, como mãe, como esposa, como filha, inclusive, e como profissional. Como é que é essa atividade, multiatividades que você gerencia? Olha, fácil não é. E também, assim, é impossível a gente ser perfeito em todas. Então, você tem que priorizar, né? Eu adoro minha profissão, sou louca pelos meus filhos, mas como dona de casa eu deixo a desejar. Então, você tem que ver o que é mais importante para você, né? Priorizar e aprender a delegar tarefas, né? Então, eu sempre tive muita ajuda das minhas irmãs com a educação dos meninos, uma ajudar a deixar, outra pegar na escola quando estava de plantão, sempre fazia essa ginástica. E o pai dos meninos ajudava demais na educação deles, tudo. Então, a gente vai levando, vai driblando. Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais exaustivo, mas dá-se um jeito. Isso chama gestão do tempo e questão de prioridades, né? É. Com relação à questão de trabalho em si, é uma carga pesada, né? Você trabalha em várias áreas também, né? Tanto na parte de atividades de associativas, como também no próprio trabalho em hospital e consultório. Como é que é essas atividades e como você lida com cada uma delas? Olha, tem dia que é bem exaustivo. A gente chega em casa pensando que não vai aguentar. Mas sai driblando, trocando com colegas, quando está muito sobrecarregada, né? E quando está exagerando de um lado ou do outro, pede férias e vai driblando. Estou nesse ramo há 30 anos, né? E até hoje não canso. Os filhos, quando pequeno, a cobrança é maior, né? E naquela época não tinha uma coisa que o pessoal hoje faz muito, a terceirização das telas, né? Toma a tela entre aspas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma atividade. Mas naquela época não tinha, com tanta facilidade como a gente vê hoje. E essa carência dos filhos, essa necessidade, na verdade, de companhia, de estar presente. Como é que você conseguia dar conta? Olha, fácil não é. Mas eu tinha a ajuda do meu marido, tinha a ajuda de minhas irmãs, tinha muitos primos, então eles sempre estavam Presentes. presentes. Nunca fiquei só, realmente.
e para deixar os meninos só, nunca tive esse problema. Claro que a gente passa muito tempo fora de casa, claro que uma hora ou outra eles sentem, mas eu fazia o possível para estar presente, principalmente nas datas comemorativas. Dia das Mães, festinha da escola, né? Então, fazia a maior ginástica para estar presente com eles. Mas nem sempre a gente consegue. E tem um outro aspecto também, assim, muita gente tenta compensar por sentimento de culpa, dar presente ao invés de estar presente, como você bem colocou. A presença, ela sempre faz a diferença. E também não é a quantidade do tempo, é a qualidade dessa presença, né? Que faz a diferença. Em relação ao trabalho, você em alguma vez se sentiu discriminada por ser mulher? Não, até porque, como minha especialidade é pediatria, que é um mundo mais, é um universo mais feminino até, nunca tive discriminação, não, dos colegas. Na verdade, a gente está vivendo uma modificação em relação à participação da mulher na medicina. Né? Exatamente. Hoje em dia, você vê que na faculdade predomina mais o sexo feminino, recentemente. E de médicos formados atuantes, ainda uma pequena margem do sexo masculino. No CRM, né, a gente peguei recentemente as estatísticas. O Conselho Federal de Medicina tem 51% de homens e 49% de mulheres. E no regional aqui da Paraíba é a mesma proporção. De médicos ativos é 51% do sexo masculino, 49% de feminino. Mas egressos na faculdade, a maioria agora é de sexo feminino. E isso é importante porque o que talvez tenha sido uma dificuldade de ter acesso ao curso, hoje se torna mais fácil, mas também é desafiador diante daquela perspectiva entre ser mãe, ser profissional, dar conta de todas essas atividades. Você que faz consultório e atende uma grande parcela de mães também, não sei se você percebe que as pessoas estão priorizando primeiro a profissão, né? E depois os filhos, para ter filhos. Você vê algum impacto nessa nova compulsão de mães e filhos? O que a gente vê hoje é que realmente a mulher está demorando mais a ter filhos, né? Então, geralmente a maioria hoje em dia é com mais de 30 anos, depois de ter se formado, de estar no mercado de trabalho, para daí pensar a formar a família. Até porque, é isso que eu digo, o mundo mudou. Então, antigamente você tinha um grupo de apoio maior, as famílias eram numerosas, tinham irmãs, tios que ajudavam você com a criação do filho. Hoje as avós estão trabalhando, as famílias são menores, não tem tantos tios, tantos primos para ajudarem, não tem aquele grupo de apoio, diminuiu bastante, né? Que existia no passado. Que existia no passado. Inclusive tem uma frase que é assim, você não casa com a mulher, casa com a família. Mas hoje as famílias estão cada vez menores. A maioria das famílias hoje é 1, 2 filhos, né? E fica difícil até para contornar, para criar, né? E nessa perspectiva, diante dessa mulher que prioriza a carreira e deseja ter filho mais tarde, nota algum impacto na criação, na formação e nos cuidados? Não, o que a gente vê é isso. Elas preferem ter uma família menor e dar mais atenção do que ter uma família grande, né? E colocar em creche, deixar solto, né? Na mão de terceiros. A gente vê que hoje, você vê que vai para uma festa, para um restaurante, estão os pais com os bebês, né? É engraçado que até a primeira pergunta que procura saber do local é se tem um parquinho para criança. Isso faz parte já do cotidiano, né? Exatamente, até porque hoje ninguém conta muito com, né, empregada doméstica, como se tinha antigamente. A questão de valorização salarial em função da atividade, homem e mulher, da área médica, chegou a perceber alguma diferença? Bem, o que a gente vê, que já é de muitos anos, né, é que
as mulheres antigamente preferiam áreas, né, mais humanas, tipo pediatria, clínica médica, né? E a parte cirúrgica ficava mais para o sexo masculino, que a gente sabe que a área de cirurgia é bem melhor remunerada do que a parte de clínica médica. Uhum. Então, tem essa desigualdade. O que a gente vê mais é por aí. Mas hoje a mulher está penetrando nesse universo masculino, né? Então, o percentual de mulheres entrando em cirurgia pediátrica aqui em João Tem Pessoa, várias. tem várias, né? De neurocirurgia, ortopedia. Então, as mulheres estão penetrando nesse universo masculino. Então, elas Então, estão está diminuindo, vai diminuir. competindo em igualdade É, por esse campo, né? é. Então, eu acho que na medicina, a desigualdade salarial vem mais, tá, assim, associada à especialidade. Cristian, assim, você tem 3 filhos, 2 mulheres e um homem, que são médicos também, né? E assim, o que você observa na realidade, as escolhas deles e a questão do perfil que eles assumem. É lógico que é diferente o homem e a mulher do campo de vista de ritmo de trabalho, né? É. É difícil para a mulher pegar uma carga de plantão tão grande quanto o homem, que a gente vê isso em vários setores. Mas com relação à experiência que você tem com seus filhos, já que eles trilharam pela mesma área que você atua, que é a medicina. Arthur faz anestesia, né? Então vive mais de plantão, né? É uma sobrecarga realmente maior. Uhum. Flaviana está fazendo residência em ginecologia, tá? Aí está naquela fase de muito plantão da residência, né? Já pegando plantão por fora e já trilhando o espaço dela. E Beatriz é que formou-se agora e ainda está estudando para residência médica. Mas a gente sabe que mesmo atualmente, né? Para a mulher é muito mais puxado, principalmente elas são solteiras ainda, mas se formar uma família, a gente sabe que a sobrecarga de trabalho de um anestesista é diferente de um pediatra ou de um clínico geral, né? E assim, a gente está vivendo o mês de março e o dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Qual o significado desse dia 8 para as mulheres? Olha, é um dia importante, porque a origem desse dia remonta à luta das mulheres, né? De anos atrás, para conseguir melhores condições de trabalho, direitos políticos, equidade, né? Igualdade de gêneros. Tudo volta, e eu acho que é 1909, que foi a primeira greve, né, em Nova York, de mulheres que trabalhavam em indústria têxtil com péssimas condições de trabalho, né, uma sobrecarga muito grande, e fizeram a primeira greve, e daí surgiram outras e outras lutas, né, até chegar no Dia Internacional da Mulher, que foi em 1975 reconhecido pela ONU. Então, não é um dia só de homenagem, é um dia de reflexão, né? Sim. É um dia de debate, de movimento, de conscientização. Nem tudo foram flores, né? E representa um histórico de luta É. para conquistar o que hoje a gente vê as mulheres como protagonistas na maioria dos lugares. Mas ainda tem que conquistar, porque é isso que eu digo, os cargos de gestões até hoje, A maioria é a homem. maioria é homem. Você vê, no CFM não teve uma presidente mulher, no CRM nenhuma Também, né? atualmente. Só na Associação Médica, que teve nossa colega Débora Sim. Eugênia, foi presidente, né, de 2016 a 2020. E depois de muito tempo que era feita a gestão por homens, Só né? por homem, só a primeira mulher. Então, é isso que eu digo, a gente tem muito a A caminhar conquistar, ainda, ainda conquistar. Nesse aspecto, você tem um papel decisivo na parte de entidades, conselheira da Associação Médica. Nesse aspecto, quais são as iniciativas que você vê quanto à participação da mulher e a atividade delas dentro dessas entidades? Não, para mim foi um mundo novo. Essa é a primeira gestão, né, que eu estou participando do CRM. Então, e é a primeira gestão que tem mais mulheres conselheiras, apesar de serem só 12 no universo de 42, né? Então, a gente tem que conquistar mais. Mas a mulher vê tudo com mais humanização, né? Já não é tanto o clube do Bolinha. Não. Estamos, olha aí, estamos penetrando. Sim, mas diga. Mas é isso que eu digo. A mulher
se dediquem muito em tudo que faz, Sim, né? tá aí uma coisa que eu admiro muito, é o compromisso que ela tem e a seriedade com que ela faz aquilo que se propõe a fazer. É verdade. Viu? Tanto que os trabalhos mostram que as mulheres têm um rendimento escolar muito mais alto do que os homens. Não é à toa que estão conquistando o mundo, né? Graças a Deus. Mas foi uma mudança assim gigante, foi uma conquista muito grande, porque a gente vem de uma sociedade o quê? Patriarcal, né? Paternalista, De séculos, né? de séculos, e quebrar esse paradigma não é fácil, e algumas pagaram um alto preço Verdade. por isso, né? Foram taxadas, foram crucificadas É. praticamente, e até outro dia eu estava comentando que algumas mulheres na Idade Média eram consideradas bruxas. É. Olha, você sabe que eu lembro, a primeira mulher médica, Elizabeth Blackwell, Sim, ela foi considerada uma má pessoa porque ousou invadir o universo masculino. para você ter uma É, ideia. é. Não foi Como, considerada bruxa, mas era considerada na cidade uma má pessoa. pois é. Imagina a E luta. para conquistar e para vencer esse preconceito. É. Até entrar na faculdade, uma vez eu estava conversando com uma paciente, mulher, e ela expressando que ela não confiava em. Médica mulher. Que horror. Eu fiquei com os olhos arregalados para É, tentar desfazer essa impressão. Mas isso é culpa dela? Não. é cultural, É é. cultural, é aquela coisa que vem de longa data, né? Imagina, é isso que eu digo, há séculos atrás, 1850, como É. foi difícil a luta para a mulher chegar até aqui o dia de hoje. Mas veja bem, hoje não é só a mulher, mas também a família, o companheiro, né? É importante o apoio, o incentivo do companheiro. A gente tem histórias de colegas que teve um grande desafio, mesmo casadas e com filhos, em fazer o curso de medicina. Porque, e sem o apoio, às vezes, da família em si. Por que você vai fazer isso? Para quê? Entendeu? E aí a gente vê que elas lutaram muito. Qual o papel assim de um companheiro para ter esse apoio, esse incentivo e ajuda para exercer uma profissão que exige tanto de todo mundo que se propõe a fazer medicina? Não, é importantíssimo. Viu? Eu estou no meu segundo casamento, meu primeiro marido é o pai dos meus filhos, era o pai, né, que foi falecido, mas os dois me ajudam, sempre os companheiros. Guilherme, Ave Maria, me ajudava, entendia, era odontólogo da área de saúde, então entendia até meus estresses dentro de casa quando chegava exausta. E se você não tiver um apoio, uma paz dentro de casa, aí realmente fica complicado, né? Porque o marido que não lhe apoia, que não entende quando você tem que sair de noite para um chamado, que tem que dar de plantão, que Natal e Ano Novo você não vai estar em casa porque foi sorteada na escala de plantão. Então, se você não tiver esse companheiro em casa para lhe dar tranquilidade em casa, aí fica muito complicado. Então é fundamental esse apoio, entendimento e compreensão e eu digo assim, até uma certa sintonia entre os dois para que a coisa possa caminhar com o tempo, né? Com certeza, com certeza. Do ponto de vista assim, de ambiente de trabalho, algumas mulheres ainda sofrem muito preconceitos. E a mulher, ela tem uma certa labilidade emocional, até porque são muitos hormônios que atuam, né? Mas que faz parte do pacote, digamos assim. É, que ambiente favorável faz com que a mulher tenha mais estabilidade e mais condições de exercer o seu papel? Bem, como eu já disse, né, um ambiente familiar é fundamental, primeiro, para você ter paz em casa. Uhum. E segundo, um ambiente de trabalho harmônico, né? Que tenha respeito, que tenha uma flexibilidade de horário, né? Para você conseguir, principalmente quem tem filho pequeno, né? Se deslocar com mais facilidade. O ideal é que oferecesse creche, né? Para
mãe de filho pequeno, para deixar seu filho ali tranquilo, sabendo que podia ir trabalhar sem grandes problemas, né? Tudo isso é importante para dar uma maior tranquilidade na mulher que trabalha fora, né? E que é mãe de família. É saber que o seu filho estará bem assistido, É, entendeu? exatamente. Então, um local onde disponibilize creche ou disponibilize recursos para que ela possa mantê-lo na creche, né? Exatamente. É o É, ideal, né? e tem algum outro aspecto que poderia favorecer mais, do ponto de vista assim, de compreensão das necessidades da mulher? Uma das coisas que a gente sempre brigou foi pelo aumento da licença maternidade, né? É. E, infelizmente, alguns serviços ainda tentam manter os 4 meses, quando na realidade o ideal, no mínimo, seria 6 meses. Não, aí seria ótimo. Tem país na Europa que é 1 ano de licença maternidade, É. né? Seria o ideal. Mas a gente sabe que também para a empresa é complicado isso, mas para a mulher seria o ideal. E, inclusive, se aumentasse a licença paternidade, porque tinha aquele ajuda do marido no primeiro mês de vida, né? Que é Sim. muito difícil para a mulher. A mulher, às vezes, faz cesariana, cirurgiada, tudo sozinha. Depois de 5, 7 dias, o marido tem que voltar a trabalhar. Então, seria o ideal. Tem alguns países nórdicos em que são 18 meses de licença. Menina, olha aí, que maravilha. Eu espero que o Não, Brasil não, chegue lá um 18 meses dia. de licença para a mulher. E, Para a mãe, né? e depois são 3 meses para o pai e 3 meses para a mãe, alternado até 3 anos. Ah, é? Ah, Tá? menino. Depois desse período, eles entram numa creche e saem formados. Olha aí. Mas tá aí uma coisa que eu vejo muitas pessoas dizer, isso é um absurdo, isso é uma coisa que muito dispendiosa, não há necessidade disso. Você que trabalha com pediatria, me diga, qual o papel dos pais na criação dos filhos? Não, é fundamental, né? É fundamental. É muito triste para uma mãe ter que deixar seu filho ao cuidar de terceiros o dia inteiro, né? Então, o ideal seria realmente uma licença maternidade e paternidade estendida, né? Uhum. Espero que um dia a gente alcance ou consiga pelo menos melhorar. Em parte, a gente já paga os impostos quase que países desses, né? É, a gente- o retorno aqui não é igual, né? Mas se a gente chegasse um dia nesse patamar, seria o sonho de toda mãe, né? E assim, quem ganha, na verdade, é a sociedade como um todo. Porque, às vezes, a pessoa não tem noção da ausência do pai, de uma mãe, o quanto a criança ela fica vulnerável a certos aspectos e que isso vai impactar mais na frente na vida dela, né? Com certeza. Então isso é importante. Cristiano, assim, você vive num universo feminino, a gente vê que principalmente a pediatria, grande percentual é de mulheres, e você já deve ter contato, ouvido histórias das suas colegas, das nossas colegas, sobre esse aspecto de sobrecarga de trabalho. E, às vezes, o desespero diante de situações que é difícil resolver. Assim, quais as opções que alguém pode, em determinado momento, sobre sobrecarga, ela pode optar? Que você conselho daria, assim? Olha, para a médica mulher, realmente tem dias exaustivos, né? Então, o ideal seria zelar também pela sua saúde mental, né? Então, a mulher que trabalha nesse ritmo louco da gente tem que ter um lazer, tem que praticar uma atividade física, tem que dar pelo menos 1 hora do dia para você, porque é exaustivo. A gente depara com situações graves, né? Às vezes com perda de paciente, que a gente se envolve bastante, não tem como não se Emocionalmente. envolver. Então, você tem que zelar por sua saúde mental. Então, Isso é é fundamental. importante preservar esse aspecto mental e também o autocuidado, né? É, De uma maneira geral. No ponto de vista mais voltado, assim, ainda para a família, né? Você pontuou muito bem
que existe uma contração do tamanho da família. É uma perspectiva maior. E a tendência diante disso é talvez o isolamento cada vez mais difícil. Teria alguma solução para mitigar mais essa carência, essa falta de apoio no ambiente, tanto da casa como da família? Hoje em dia, realmente, as famílias estão menores e, infelizmente, pelo ritmo de trabalho, termina cada um seguindo o seu rumo, né? O ideal seria realmente manter a harmonização das famílias, né? Então, grupos de amigos para criar os filhos juntos. Eu acho Compartilhassem os momentos de lazer. exatamente, né? Para nem ele se sentir só, nem um casal se sentir só, né? Porque termina que a gente entra num ritmo maluco de trabalho, 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 quando vê você está sem nenhum grupo social. E é importante que até a Organização Mundial de Saúde ela coloca que um dos fatores que aumenta a expectativa é o fato de ter amizades, né? As amizades, elas fazem diferença, não é? Com certeza, com certeza. Sobre o aspecto que você daria alguma orientação, alguma recomendação para aquelas que querem trilhar a área médica e que elas consigam gerir ou administrar o tempo em atividades diferentes. Qual o conselho que você daria? Olha, a medicina é uma profissão árdua, mas também é muito gratificante. Sigam sua vocação, façam, escolham uma especialidade que gostam, porque vocês vão viver dela para o resto da vida. Então, trabalhar no que gosta, às vezes é cansativo. Fundamental. E se for uma especialidade que você não gosta, visando só o valor salarial, você vai se frustrar para o resto da vida. Mas você escolhendo o que gosta, trilhando, fazendo o seu curso bem feito, uma boa especialização, você vai ter gratificação mais na frente. E sabendo sempre dosar, né? Não pegar, acumular plantões, saber dosar o horário de trabalho, a carga horária, para não ter sobrecarga, né? Para não entrar em burnout, que é a doença do momento, né? Compreender os seus limites. Exatamente. E, de uma maneira geral, você lida muito com mães de seus pacientes. E o que você observa nessas mães, assim, de maneira geral, essa sobrecarga? Qual é, pelo menos, a queixa maior que elas refletem, tanto com a criação do filho, como o dia a dia que elas têm? A gente vê, primeiro, quando é um lar organizado, né, uma família harmônica, a gente não vê tanta queixa, né? Quando é um lar desarmônico, né, ou uma mãe que cria sozinho um filho, então ela acha o filho, às vezes, uma sobrecarga, né? Ou, às vezes, acha o trabalho uma sobrecarga e começa a entrar em depressão, né? Então, a gente tem que ajudar na melhor forma possível, né? Mandar ela ver o que é prioridade na vida dela, né? Então, se dedicar, se aquele filho, ela não passar para aquele filho que ele é um fardo na vida dela, tentar encarar a vida com mais leveza, com mais naturalidade, para tudo fluir bem, tanto no trabalho como na família. Bom, estamos chegando ao fim, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a mulher, de uma maneira geral, e para a médica em particular, nesse mês de março, que é um mês dedicado à mulher. Parabenizo aqui a todas as mulheres médicas, né? Considero guerreiras, porque não é fácil, né? Principalmente quem tem família, que tem que lidar com a divisão de horário, de cuidar dos pais, de cuidar de filho, né? De viver tempo com o companheiro. Então, ser mulher e médica, eu acho que é um desafio diário. E que estejam todas de parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Doutora Cristiane é uma referência, né, para a gente, tem um conhecimento, uma experiência grande, tem uma atividade intensa, né, e eu acho que a gente tem contemplado as dúvidas da mulher e coloca à disposição sempre que for necessário a sua participação. Só tenho a agradecer em nome do CRM e deixar aberto para qualquer momento a gente possa voltar a conversar. Vai ser um prazer. Obrigada também, Cláudia. Tá bom.